O nosso entretenimento acabou. Esses atores eram todos espíritos e se desfizeram no ar como finos vapores. E tal como é ilusória esta visão, também as altas torres que roçam as nuvens, e os palácios soberbos e os templos solenes, e mesmo a terra em si, com todos os que a ocupam, se desvanecerão sem deixar vestígios, como os próprios espíritos que se dissolveram no ar. Somos da mesma matéria de que são feitos os sonhos, e a nossa curta vida é cercada por um sono. Quem escreveu isso foi William Shakespeare na sua última peça, que se chama A Tempestade. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas discussões aqui sobre Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman que estamos lendo coletivamente aqui neste canal. Veja bem, o vídeo de hoje é sobre o último arco dessa série aqui, não é? Chamado O Despertar, que se estende do volume 70 ao volume 72. Para além dele, nós vamos conversar aqui um pouquinho também sobre 3 outros números que pouco se relacionam com essa narrativa geral e que, portanto, podem ser lidos individualmente, separadamente, enfim. Por conta disso, eu sugiro a você aí que não acompanhou o resto do projeto que veja os vídeos anteriores, porque assim você consegue evitar alguns spoilers, né, que algumas pessoas têm verdadeira ojeriza disso, assim como se inteirar um pouquinho melhor dessas nossas discussões aqui, certo? Pois bem, para isso então vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam outros vídeos deste projeto e assim você consegue entender melhor a nossa conversa de hoje. Eis que depois de todos aqueles eventos que foram narrados em Entes Queridos, nós nos deparamos aqui então com este que é um despertar no sentido metafórico e um despertar no sentido literal. Afinal de contas, o sonho acabou aqui, não é? Assim como este projeto também está acabando. E talvez justamente porque o sonho acabou aqui, que a arte desse último arco seja a mais realista, pelo menos na minha opinião, de toda a série. Como se nós estivéssemos, mesmo visivelmente, saindo daquele reino do sonhar, e isso fica claro quando nós chegamos lá ao último quadro deste último arco aqui, não é? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi mesmo a arte utilizada para encerrar essa longa narrativa que viemos acompanhando até agora. E o que nós vamos acompanhar aqui é, basicamente... Nossa, os passarinhos estão em polvorosa hoje. Mas enfim, o que vamos acompanhar aqui então em O Despertar é basicamente o velório do Morpheus e todo aquele processo de substituição dele pelo Daniel, né? O Daniel, enfim. Porque vamos nos lembrar que o que morreu no arco anterior foi um ponto de vista, como dizem aqui. Afinal de contas, não se pode matar uma ideia, não se pode matar a personificação de um ato, como bem define o Caim. E durante este velório, então, vários daqueles personagens, mesmo os mais secundários possíveis, vão aparecer aqui novamente para poder se despedir do Morpheus, e com isso eles acabam criando várias versões sobre quem foi este Senhor dos Sonhos aqui, ou como bem o definiu lá o seu irmão Destino, como que foi a vida deste Senhor das coisas que não são, não foram e jamais serão, não é? Porque afinal de contas é disso que se trata ali, este reino do sonhar. Antes disso, porém, antes do velório em si, nós vamos acompanhando cada um dos perpétuos recebendo a notícia da morte do Morpheus, bem como a reunião desses irmãos ali às portas da cidade dos mortos. E eles foram até lá para poder, enfim, preparar os rituais fúnebres, bem como para buscar a mortalha ali que deveria envolver o corpo de Morpheus. Só que, curiosamente, os perpétuos eles não podem adentrar nas catacumbas, né, dessa cidade dos mortos, de modo que eles acabam criando ali
uma criatura que, não sei, mas dentro do misticismo judaico a gente chama isso de golem, né? Que é essa criatura que, enfim, não tem vontade própria e está ali apenas para servir os seus criadores, né? E essa espécie de golem, então, criado pelos perpétuos, seria incapaz de sonhar e de destruir, uma vez que o perpétuo chamado sonho e o perpétuo chamado destruição não estavam presentes no ato de criação. O engraçado nisso tudo é que essa criatura tem o mesmo nome de um poeta, acho que do fim do século XIX, não me lembro mais, cujo nome eu não me atreverei a tentar pronunciar, eu vou deixar aqui. Só que aí qual que é o problema? Eu me lembro disso porque no ano passado, retrasado, eu fiz uma disciplina aqui sobre literatura de língua inglesa, não é? E daí eu lembro que eu li o nome deste poeta em algum lugar. Só que o que acontece? Eu não encontro mais o nome eu não encontro mais o texto onde consta o nome deste poeta. E eu também, quando você vai procurar o nome dele no Google, só aparece a referência direta aqui ao Sandman. Então, enfim, de certo modo, a obra do Neil Gaiman suplantou, não é, a existência individual e real deste poeta, o que é uma pena. Não é? Porque talvez fosse o caso de procurar alguma obra deste poeta para poder entender qual a relação que se estabelece entre ele e o discurso aqui do Gaiman nesse seu arco final, para que a gente pudesse entender, de certo modo, como que funciona essa referência intertextual aqui, não é? Mas enfim. Muito bem. Enquanto na Cidade dos Mortos os perpétuos estão ali tentando resolver essa pendência graças à intervenção deste golem que eles criaram, no Reino do Sonhar, o Daniel está refazendo aqueles que foram mortos pelas Eríneas no arco anterior. Ele acaba só não refazendo o Verde do Violinista, que diz a ele que ele não queria voltar a viver, uma vez que assim a sua morte perderia o seu propósito, perderia ali a sua razão, uma vez que é a morte que acaba dando um sentido para a vida. Então, atendendo a este pedido, o Daniel se furta, né, a refazer ali o Verde do Violinista. E ele está refazendo todos esses seres que acabaram morrendo, enfim, nas mãos das Eríneas, depois que ele foi intimado pelo Caim para que ele refizesse o Abel, porque existia todo um contrato ali que exigia a existência desses dois irmãos, não é? Então, enfim, atendendo a este pedido, a esta exigência, é que o Daniel acaba, enfim, refazendo todos os moradores que morreram ali no Sonhar. E enquanto tudo isso está acontecendo, o Matthew, que é aquele corvo que era muito amigo do Morpheus, está muito triste com a morte do seu chefe, não é? Como ele o chama. Porque o Matthew acredita que ele não deveria ter abandonado Morpheus e que talvez tudo seria diferente se ele não tivesse, enfim, deixado o Morpheus para trás junto ali com a morte. Então o Matthew, de certo modo, ele está sentindo um certo remorso, ele está carregando uma culpa que no fim das contas nem é dele, porque afinal de contas tudo aquilo que aconteceu já estava meio que programado, né, graças à intervenção do próprio Morpheus, como eu defendi lá no meu vídeo anterior a esse, dentro deste projeto, e é por isso que você tem que, enfim, assistir a esses vídeos de maneira sequencial. Outra coisa interessante que vai acontecer também durante o velório do Morpheus é que o Destruição vai falar com o Daniel que não poderia comparecer a este velório também, não é? E uma coisa muito interessante que acontece durante esse momento ali de encontro entre Destruição e este novo aspecto do sonho é que antes disso o Daniel ele estava acariciando os guardiões do castelo, que é algo que o Morpheus nunca faria, não é? Ou seja, apesar de ser ali um novo aspecto do sonhar, né, um novo senhor daqueles domínios, o Daniel não é completamente igual, mas também não é completamente diferente do Morpheus. Tanto é assim que, para além de acariciar ali esses guardiões, ele também não é nem um pouco rancoroso. E ele demonstra isso perdoando não apenas a sua mãe, que foi quem causou tudo aquilo que, enfim, toda aquela confusão junto às Eríneas, né?
que aconteceu no arco anterior. Mas o Daniel também perdoa todas as pessoas que tinham algum tipo de pendência com Morpheus. Então veja que, para além de ser mais carinhoso, digamos assim, o Daniel também não guarda rancor de ninguém, que é uma coisa que acaba fazendo com que ele seja muito oposto, não é, ao nosso amigo Morpheus. E essa oposição, ela se traduz mesmo na cor, né? Enquanto o Morpheus era uma figura que se vestia sempre de preto, aquela coisa toda ali, no máximo um cinzinha básico, e o balão de fala dele era preto também, o Daniel só se veste de branco, né? Então, enfim, essa oposição entre os dois é uma coisa muito interessante, ainda que os dois não sejam vistos como entidades completamente opostas, o que é a grande questão aqui de entender, não é? Me lembra muito daquela coisa da tábua de esmeralda lá do Hermes Trismegisto, né? Que o que está no alto é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está no alto. Pois então, esses contrários, de certo modo, estão contidos um no outro, não é? Então, depois disso tudo, depois de perdoar esses seus desafetos, enquanto o Daniel se prepara ali para conhecer os outros perpétuos, e vai aos poucos conquistando a confiança do Matthew, que estava muito resistente com a ideia de substituir o seu chefe anterior. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós vamos acompanhando então todas aquelas pessoas que participaram do velório irem aos poucos acordando. E graças à interlocução que acontece aqui na última página, no último quadro deste último arco, a última pessoa a despertar desse sonho é o próprio leitor, e assim finalmente se encerra esta coisa maravilhosa que é Sandman. Perceba que dessa vez eu fui assim absolutamente objetivo, mesmo porque não existe muita coisa para eu ficar aqui, enfim, me estendendo em prolegômeros com vocês, não é? Agora, para além deste último arco, né, do despertar, como eu falei para vocês, existe aqui nesse encadernado a reunião de outras 3 histórias. A primeira delas ainda funciona como um epílogo a este último arco, mas as outras 2 não, elas são completamente independentes, então dá para você, enfim, ler essas outras 2 narrativas na ordem que você bem entender. A primeira dessas histórias, dessas 3 histórias, então, se chama Luto Dominical, e nela nós vamos acompanhar aquele amigo imortal do Morpheus que está tentando se passar por uma pessoa normal durante uma daquelas festas renascentistas, não é? E durante essa festa, esse amigo imortal do Morpheus não só fica sabendo da morte do amigo, mas também acaba recebendo uma proposta tentadora da irmã do Morpheus, que é a Morte, que propõe a este colega do irmão que ele finalmente morra. Afinal de contas, ser imortal tem lá o seu ônus, como por exemplo, ter de lidar com a morte de todas aquelas pessoas que você conhece. E é claro que, como esse sujeito é muito apegado à vida, e isso é uma coisa que vem sendo construída sempre que ele aparece, apesar dele aparecer poucas vezes ao longo dessa narrativa maior de Sandman, toda vez que ele aparece, ele acaba colocando de uma maneira ou de outra essa questão de que, por mais que seja difícil ser imortal, é mais difícil ainda morrer, então ele prefere continuar vivo, não é? E isso, de certo modo, vai aparecer aí durante essa conversa entre este personagem e a Morte. A segunda história, então, depois desse arco, que foi uma história que eu gostei bastante, se chama Exilados. E eu gostei desse volume porque ele é desenhado com traços orientais, e a narrativa dele se passa em um daqueles lugares maleáveis que nós viemos, enfim, que nós vimos em alguns dos arcos anteriores, que são aqueles lugares, não é, onde o sonho e a realidade coexistem. Pois bem, Exilados conta a história de um senhor que foi exilado ali pelo imperador, e como não bastasse isso, ele ainda tem de lidar com todas as lembranças que ele carrega consigo do filho que já morreu, não é? E durante esse exílio pelo deserto, ele acaba se encontrando com o Morpheus ao entrar em um daqueles lugares maleáveis, e daí eles têm toda uma conversa sobre o que significa
ser um exilado e em que plano da realidade esse sujeito acabou se exilando, né? Nesse plano do real concreto ou nesse plano do real onírico, digamos assim. Eu gostei bastante dessa história. Agora, a minha preferida dentre essas três foi mesmo a última, que se chama A Tempestade, fazendo uma referência direta desde o título, e essa referência será aprofundada conforme este volume avança, não é? Com a última peça do William Shakespeare, que é lá A Tempestade. Inclusive, acabei lendo aqui no começo desse vídeo um trechinho dessa peça do Shakespeare para vocês, não é? E neste universo criado pelo Neil Gaiman, que é uma coisa muito interessante, a Tempestade corresponde àquela segunda peça que o Morpheus encomendou quando fez o pacto com William Shakespeare no segundo arco. A primeira peça foi lá a ser apresentada, então, dessa encomenda, foi lá Sonho de uma Noite de Verão, e nós acompanhamos toda a confusão entre o que era a ficção da peça e o que era o sonho daqueles personagens, o que é uma coisa muito interessante. Não é? E agora, essa questão do esboroamento de limites entre a realidade, a ficção e o sonho também vai estar posta, só que a partir de uma outra chave de leitura. Parêntese aqui. A Tempestade é a minha peça favorita do William Shakespeare, inclusive, conforme eu fui lendo essa última história aqui deste encadernado, eu pensei, nossa, eu vou reassistir o meu vídeo, né, sobre a Tempestade. E quando foi minha surpresa, eu descobri que eu não fiz um vídeo sobre a Tempestade. Eu fiz vídeos para 4 ou 5 peças do Shakespeare e acabei pulando a Tempestade. Veja só vocês como são as coisas, não é? Mas um dia eu farei um vídeo sobre essa peça. E, inclusive, o meu trecho favorito da Tempestade está sendo citado aqui neste último arco, neste último volume, né? Encadernado aqui, que é aquele trecho em que o Caliban fala para o Próspero: você me ensinou o seu idioma e agora eu sei amaldiçoar na sua própria língua. E eu acho isso assim uma coisa maravilhosa para que a gente pense no que representa ter uma linguagem, não é? Essa função, essa ligação da língua com o poder, que fica transparente nessa única fala da peça, não é? Na peça como um todo, mas nesse momento isso chega ao seu ápice. Esse é um trecho que me chama muita atenção. Caliban é uma criatura um pouco deformada, é um rapaz um pouco deformado, porque ele carrega em si o peso dos pecados de sua mãe, não é? E ele mora em uma ilha, e para essa ilha vai esse sujeito chamado Próspero, que vai ali tentar colonizar esse sujeito, né, o Caliban. E uma das formas de colonização, como nós sabemos, né, é a partir da língua, né, é você impor uma outra língua àquele sujeito bárbaro. E daí, quando o Caliban finalmente domina a língua do Próspero, ele acaba falando isso: olha, você me ensinou a falar a sua língua, agora eu posso te amaldiçoar por meio dela. E eu acho, só de eu lembrar disso eu já me arrepio. Mas enfim, se você nunca leu A Tempestade, eu sugiro que você faça isso, porque é uma peça fenomenal. Eu nunca fui assim muito fã do Shakespeare, até eu ler esse texto, porque foi aí que eu falei, opa, nós temos alguma coisa aqui sobre esse sujeito. Mas enfim, voltando aqui então ao Sandman. O fato é que nessa última narrativa aqui se acentua uma percepção que já tinha ficado posta ao leitor desde a apresentação daquela primeira peça encomendada, que foi Sonho de uma Noite de Verão. E essa percepção é de que o Shakespeare era um homem absolutamente distanciado da própria família graças ao teatro, não é? Como ele se dedicava muito a essa sua profissão, ele acabou, enfim, menosprezando a própria família, e isso vai ser um dos motores que vai movimentar aqui a interação entre o Shakespeare e os outros personagens nessa última história. O interessante é que aqui nós vamos acompanhando todo o processo de escrita da Tempestade, e de certo modo essa escrita acaba se confundindo com a vida desse próprio Shakespeare personagem aqui, e com a presença e, consequentemente, com a influência do Morpheus, que também vai estar ali cobrando esse sujeito. Fala,
E aí, a peça já está pronta, não está pronta, como é que é? Não é? Com isso, então, o Neil Gaiman acaba recuperando algo que sempre voltou, não é, ao longo aqui de Sandman, que é o esboroamento das fronteiras entre o real, o onírico e o ficcional. E mesmo este Shakespeare que nós temos aqui, não é o Shakespeare real, ele é um personagem que foi criado pelo Neil Gaiman e inserido aqui nessa sua narrativa. Não é? Então é muito interessante observar como que o Gaiman consegue muito bem manipular o tecido narrativo com o qual ele está lidando, de modo a incorporar toda essa discussão sobre os limites, ou sobre o deslimite, enfim, entre o real, o onírico e o ficcional. E neste sentido, estabelecer esse diálogo com a peça chamada A Tempestade foi muito inteligente, porque isso recupera algo que também já havia sido mencionado ao mesmo tempo em que esse algo que havia sido mencionado era esse pacto entre o Morpheus e o Shakespeare, e a partir desse pacto o Shakespeare deveria entregar então a segunda peça ao Rei do Sonhar, não é? Então esse diálogo com a tempestade recupera essa questão que já estava posta ao leitor, ao mesmo tempo em que evoca toda essa ideia de finitude, porque afinal de contas A Tempestade foi a última peça escrita pelo William Shakespeare, então escrita e finalizada, enfim, pelo William Shakespeare, e isso de certo modo acaba realçando este ar de encerramento que nós temos aqui ao fim deste quarto volume dessa edição definitiva aqui de Sandman. Não sei quanto a vocês, mas eu já estou órfão dessa narrativa, ainda que nós tenhamos mais um volume, pelo menos, pela frente, além lá da morte e do prelúdio, não é? Agora, eu já fiz essa pergunta antes, mas vale a pena refazê-la aqui. Qual é a ordem que nós temos que seguir a partir de agora? Nós vamos aqui para o volume 5, evidentemente, mas depois a gente lê primeiro a morte e depois o prelúdio, ou a gente lê primeiro o prelúdio e depois o volume lá sobre a morte? Vocês aí que entendem mais de Sandman do que eu, deixem lá embaixo nos comentários, porque assim a gente vai se organizando melhor. Certo? É isso então. Evidentemente que eu não falei 1/3 do que eu costumo falar aqui sobre essa obra, mas é porque eu realmente acho que, enfim, depois desse final aqui, pouca coisa resta a ser dita, não é verdade? Se você, então, gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, deixe lá embaixo nos comentários o porquê não gostou. Assim como é para você deixar lá embaixo nos comentários também as suas próprias observações sobre esta obra que ora se encerra, não é? Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!